Esse é o Gigi, o nerd da turma. Vai se ferrar, quem é nerd aqui, hein? Não é não, mas tira as melhores notas. Um cara veio me cumprimentar e quase quebrou minha mão. Apertou com muita força, falou o nome dele, mas não lembro mais. Todo mundo conhecia ele como Nike. Oi, eu sou o Gigi. Cara, na escola primária eu tive alguns colegas que mudaram para outras escolas. Alguns ficaram de recuperação, mas também chegaram novos colegas transferidos para a nossa escola. O Assu chegou no início da segunda série e o Menguina alguns meses depois. Mesmo não estando conosco desde o início, a turma os aceitou imediatamente como colegas de sempre. Não havia diferenças entre eles e os outros. Depois vieram o Kapatsana e o Amerindiano na terceira série. Eles foram aceitos um pouco mais devagar, principalmente o amerindiano, mas gradualmente se integraram. Acho que o próximo foi o Doroftei na quarta série. Depois vieram o Popa, o Mihai, o Mit e o Dumitro. Eles reprovaram. Não vieram de outra escola. Na oitava série, duas meninas se juntaram à nossa turma, sendo as únicas novatas. Além deles, houve dois irmãos, um menino e uma menina. Acho que na quinta série, mas desistiram após alguns meses. E também teve o Nike, que chegou alguns meses depois que começamos a sexta série. Pode ter havido outros, mas não me recordo. Agora, cada um tinha sua personalidade e jeito de se integrar e tentar pertencer ao grupo. Tinha os mais coléricos, mais ácidos, sempre prontos para brigar, que tentavam se afirmar como líderes, tipo Popa e Kapatsana. Havia os mais tímidos e reservados que cuidavam da própria vida, como Doroftei e Amerindiano. E havia aqueles que ficavam no meio termo. Mit, Dumitru e Mihai eram autênticos, sem tentar impressionar ou serem muito reservados. As duas garotas se integraram rapidamente, os meninos babavam por elas e elas se davam bem com as outras meninas. Além desses, tinha também Nike. Ele era um pouco diferente, tanto fisicamente quanto no comportamento. À primeira vista, ele parecia se encaixar no perfil de pessoas como Doroftei e Amerindiano, cuidando da própria vida. Um pouco reservado e tímido, mas só parecia. Na verdade, era mais do tipo do Popa e do Kapatsana. Ele era muito estranho. Me dei bem com a maioria dos recém-chegados. Eu era o primeiro a falar com eles e com cada um sentei no banco em algum momento, começando pelo Assu até o Dumitru, o último que chegou. Houve duas exceções, Menguina e Nike. Talvez no caso do Menguina também tenha contado ele ter aprontado comigo por causa do gordo. Se você perdeu a história, pode encontrá-la acima. Tirando isso, nos dávamos muito bem. Nunca fomos amigos inseparáveis, mas também nunca brigamos. A gente se respeitava mutuamente. No caso do Nike foi diferente. Não suportava ele desde a primeira vez que o vi. Até com uma menina nova da oitava série, eu me dei bem, apesar de nem costumar conversar com garotas. Esse cara me pareceu estranho, até a voz dele me irritava. Sabe quando você encontra alguém pela primeira vez e já tem uma conexão instantânea, como se fossem velhos conhecidos? Com o Nike era exatamente o oposto. Éramos como dois ímãs que se repelem, como Yin e Yang, o Sol e a Lua, o bem e o mal, pelo menos do meu ponto de vista. Antes de continuarmos, se você está gostando da história, deixa um like aí, irmão. Se ainda não é inscrito, clica agora no botão de inscrever-se. A resposta do quiz da semana passada era A. Ameixas. Os primeiros 5 comentários corretos e mais 5 aleatórios estão aparecendo na tela. Quer participar também? Fique atento ao próximo quiz. Com o que Sensuk bateu Utsa e Bogdan? A. Uma vassoura. B. Um pau. C. Uma pá. Deixe sua resposta rapidamente nos comentários. Você tem 5 segundos. Pronto, você respondeu. E agora de volta à história. E cerca de 2 meses depois que as aulas começaram, a professora nos avisou que teríamos um novo colega em alguns dias. Na aula de orientação ela apareceu com esse cara. Um grandalhão de quase 1,90 metros. O mais alto da turma era o altão, com cerca de 1,75 metros. Eu vinha logo depois com 1,70 metros. Esse cara parecia um gigante perto da gente, quase uma cabeça a mais. Ele não era magrelo, não era o tipo alto e esquelético. Não sei exatamente qual era a história dele, se tinha repetido anos ou não, nunca descobri. A professora e ele disseram que tinha a nossa idade, olha só pra ele. Parece que comeu carvão em brasa, meu chapa. Esse aí é o oposto do cabeção, alto e com a cabeça pequena. Não fala isso alto, você não tá vendo o tamanho dele? Esquece ele, o que ele tem a ver comigo? Tomara que o diabo não coloque ele atrás da gente. Sentávamos na quarta carteira e como ele era muito alto, achamos que o colocariam na carteira atrás da nossa. Mas para nossa surpresa, a professora mudou Menguina para a primeira carteira e colocou ele com Dilil. Parece que ela já conhecia ele.
Ele era seu vizinho de rua. No primeiro intervalo, Dilil o acompanhou e nos apresentou a cada um. Ele é o As. É quase como uma mulher, não liga pra ele. Eu tenho 2 garotas. Esse é o Shiji, o nerd da turma. Vai se ferrar, seu idiota. Quem é nerd, hein? Não é, mas é o que estuda melhor. Ele veio me cumprimentar e quase quebrou minha mão de tanto apertar. Disse o nome dele, mas não lembro mais. Todo mundo conhecia ele como Nike. Como apertou o idiota? Quem é Gigi? Esse aí, cara, quase quebrou minha mão. Ele não te apertou também? Não, mestre, a mão dele era mole. Talvez o sentimento de repulsa fosse recíproco, não vinha só de mim. Nos primeiros dias ele só ficava sentado na carteira falando com Dilil. Não saía nos intervalos, parecia um aluno certinho. Ele se destacava nas aulas, sendo elogiado pelos professores e se encaixando no grupo dos nerds. Porém, eu ainda o achava estranho. Parecia que ele se esforçava para parecer assim, interpretando um papel. Dias depois, no intervalo, Dilil ria muito. Parecia estar discutindo com alguém. Eu estava com um amerindiano no banco e ele me viu olhando para ele. O que ele disse? Você sabe o nome desse cara, Gigi? Sim, eu sei. O nome dele é Nike. O que aquele cara disse? Mike. Like. Não entendi, Gigi. Como você disse, Dilil? Mike? Não, cara, Nike com N. Beleza, cara, Nike. Gigi te chamou de Nike e riu novamente. Ele se levanta do banco, vem até mim, não diz nada e levanta o punho. Tá tirando sarro de mim? Ele tentou me bater no rosto, mas como eu estava atento, desviei e ele me acertou no ombro. Qual que é, cara? Você é maluco. Ele ainda me dá outro soco na mão e vai embora. Como você disse, amerindiano, Nike. Qual é, Dilil? Eu não disse nada. Aquele cara te chamou de Nike? Ele vem e dá um soco nesse também, pegando de raspão no queixo dele. Esse cara não bate bem da cabeça. Vou contar pro Dili, Gama. Por alguns dias, Dilil se divertiu muito. Ele mandava o cara bater em quem quisesse. Esse cara vinha como um psicopata, não falava nada e te batia onde pegasse. Vou no Dilil no intervalo, o que há com ele? É maluco? Não, cara, ele é assim mesmo, meio burro. Pode ser burro, mas bate forte. Ah, vai se ferrar. O que você quer? Ele também é novo. Se você mandar ele bater em mim de novo, eu quebro você. Ficou bravo, seu idiota? Deixa pra lá, vou esperar ele depois da aula com esses caras na rua e vou arrebentar ele na porrada. Ele é meu protegido, Gigi, eu cuido dele. Então eu bato em você. Quer que eu coloque o grandalhão em cima dele? Beleza, cara, não falo mais nada sobre você pra ele. Cara, e por uma semana ele ficou na dele assim. Dilil não disse mais nada, tudo em ordem. Ah, eu tinha esquecido de falar. Chamavam ele de Nike, porque ele sempre usava tênis Nike e camiseta. Ele ficava bravo sem motivo aparente. Provavelmente só queria mostrar como era forte no soco. Ele precisava de um motivo, pois provavelmente foi expulso da escola anterior devido à violência. E se algo acontecesse, ele usaria a desculpa de que os colegas riram dele, ou talvez não fosse muito são. Tudo é possível, talvez até ambas as opções. Depois de cerca de uma semana, 2 garotas começaram a dar em cima dele. Elas eram as patricinhas da turma, consideradas as melhores da classe, mas não muito comportadas. Dilil e Menguina davam tapas na bunda delas sempre que podiam. Dilil, sendo Dilil, às vezes até montava nelas, principalmente na loira. Eu sou o Dilil, cara. Elas não diziam nada, também gostavam. Às vezes os tocavam de leve com a mão, como um carinho, seu sem vergonha. E como eu disse, essas 2 tinham pegado no pé dele. Por que ele tem o apelido de Nike? Em que escola estudou? Com quem quer sentar na carteira? Se ele abraça elas também, como ele é alto, essas coisas. Nike ficava vermelho no rosto e não dizia nada. Ele ficava lá, apoiando a cabeça com as mãos. Achávamos que ele era mais tímido, especialmente eu, pois também era assim. Depois de uns 2 dias, ele não aguentou mais e explodiu. Me deixem em paz, caramba! O que foi, Nike? Por que você está gritando com a gente? Já falei pra me deixarem. Fora daqui. Quem fala assim... Essa aí era ainda mais boca suja e detonou esse cara. Deixa pra lá, garota. Ele não merece, é maluco. Cara, aí o sujeito levanta, pega as 2 pelo cabelo e joga longe. A menorzinha vai com as pernas pra cima. A idiota tá sem calcinha, cara. Olha o matagal que ela tem. Que matagal, aquilo é um arbusto de verdade. Dilil e Menguina seguraram o cara enquanto as 2 xingavam ele de tudo quanto é nome, falando palavrão pior do que quem realmente tinha motivo. Eu ri ainda mais pensando no que vinha depois. Ele tinha passado dos limites. Naquele dia tínhamos aula de história com a professora principal. As 2 contaram pra ela como ele puxou elas pelo cabelo e jogou no chão. Mas de repente ele se levanta e começa a chorar, dizendo que estavam pegando no pé dele há dias, que colocaram apelidos, riram dele, xingaram e zombaram dele. Ele teve sorte de não ser outra professora principal, pois ela o teria destruído.
A professora disse para ele não repetir isso, e para as duas meninas, que também tinham culpa, mas só queriam sua atenção, pediu que se desculpassem e o deixassem em paz. Ela explicou que devemos entender as dificuldades dele em uma turma nova, sendo ainda mais diferente devido à sua altura, e que precisamos ajudá-lo a se integrar. O idiota se safou. Você acha, mestre? Por quê, cara? Robert e Jack estão vindo. Eu olhei para Nike e vi um sorriso de canto de boca. Tudo era um teatro perverso, mas de nada adiantava ele rir, achando ter se safado. Ok, escapou de uma nota baixa em comportamento. Mas ele ainda ia encontrar Robert e Jack. Jack, irmão daquela morena, estava na 8ª série, tinha esse apelido por parecer com Jackie Chan e, assim como ele, também sabia karatê. Robert, primo daquela loira, era o maior gordo da escola, o gordo com G maiúsculo. Esse aí estava na 7ª série, mas parecia ter 30 anos. Era um gigante, todo mundo o conhecia de medo, você se afastava só de vê-lo. Era o único na escola que podia enfrentar Dumitru. Apesar de ser legal, os colegas o usavam como espantalho. Quando algo acontecia, eles o traziam, todos corriam para onde podiam, mas apesar de sua gentileza, agora era sobre sua prima. Ele precisava agir. No dia seguinte, os caras entram na sala e vão direto até ele. Você é o Nike? O que você quer? Quem é esse aí? Seu pai? Você é valentão só na fala, é? Sai daqui, cara. Ele empurrou o Jack, que era mais magro e menor, quase o derrubando. Perguntou, você bateu na minha prima? Sai daqui, gordo. Ele empurrou o Robert também, mas nem conseguiu movê-lo do lugar. Ele pega o braço dele, torce pra trás e empurra, faz ele cair de costas. Nike se levanta com o punho pra ele e o gordo acerta Nike com o dorso da mão. Nike cai em cima do banco e Jack pula com os pés em cima dele. Não chamavam ele de Jack à toa. Em instantes ele acabou com o cara. Olha aí, cara, filme de karatê. Ele merece, mestre. Apareceram aquelas duas e começaram a dar tapas e xingar ele. No final, depois de ameaçarem ele dizendo que se mexer com elas de novo ou falar algo, voltarão, elas foram embora. Por cerca de 2 semanas, ele enfrentou dificuldades com aquelas duas. Elas o agrediam, jogando seu boné e mochila no chão. E ele ficava furioso, não podia fazer nada. Mas de repente as coisas mudaram. Dilil mediu a paz entre eles e se tornaram melhores amigos. Ele imitava as ações de Dilil e Menguina. Ele levava tapas no bumbum das meninas, que riam e o chamavam de sem vergonha. Todos estavam felizes. Ele já tinha se acostumado com o nome de Nike e não se irritava mais. Batia nos meninos com menos frequência, se é que ainda batia. Que diabos você está fazendo? Isso mesmo, pra você saber quem é o chefe. Pelo menos ele não tentava mais bater no rosto e nem batia com tanta raiva. Depois do primeiro semestre, ele tinha se acalmado, só batia muito rar, mas no altão e no ameríndio, ele não gostava muito deles. Ele também tinha algo contra o Mihai. Como eu às vezes o defendia, acabava apanhando também. O ano letivo passa e na 7ª série, Mitzi e Dumitru entram na turma um pouco mais tarde. Ele não viu o Mitzi e tentou também com ele. Mas em 2 horas o Mitzi apareceu com 7 ou 8 colegas da rua dele, só da escola, e botou medo nele. O Mitzi era mais baixo, mas era forte. Mas a rua deles era muito unida. Eram muitos e se defendiam. Por que você deixa ele bater, Gigi? Deixa pra lá esse idiota, de qualquer jeito ele nem bate forte em mim. Não deixa mais, quer que eu chame eles de novo? Não, eu me viro com ele. Daqui a alguns meses, esses caras, Dilil, Menguina e Nike, vão pegar todo mundo da turma. Os hormônios estavam à flor da pele e eles tendiam a se confundir. Como o Dumitru estava na sala conosco, ele era o principal alvo deles. Pedi a Miti para ajudarmos, pois eu também queria me vingar do Nike. E sempre que os pegávamos, também batíamos neles. Quem não era um alvo fácil. Dilil apanhava de vez em quando de mim e do Mitzi, mas o Nike Har ficava sozinho e quando ficava era com o Mitzi ou com o Dumitru. Eu não chegava a bater. O problema agora era que o Mitzi tinha medo de bater. O Dilil só dava uns tapas de leve, mais de brincadeira, mas batiam no Dumitru e em mim. O Dilil e o Menguina batiam de forma amigável, mas o Brutamontes batia com vontade, dava pra sentir. Já estava pensando em chamar o Senshuk, o Motalano e o Costel e armar uma emboscada pra ele na esquina da rua, ou mandar o Capunaru pra cima dele. Mas primeiro decidi tentar acalmá-lo eu mesmo, eu tinha medo dele, mas precisava tentar. Na próxima vez que ele me deu um soco, me levantei e revidei. Ele ficou chocado, não esperava por isso. Ele tentou me bater de novo, mas eu escapei. Por algumas semanas foi assim. Ele me dava um soco, eu revidava com 1 ou 2 e fugia. E um dia estávamos no pátio da escola com mais gente e ele ficou me olhando atentamente. O que houve com seu cabelo? Como assim? Essa franja entra no seu olho. Ele levanta minha franja e eu estava com muitas espinhas na testa. Eu cobri as espinhas com a franja para disfarçar. Você nunca ouviu falar de creme para espinhas? Eu usei, mas não adiantou. Sabe como é que você tem que passar, cara? Com leite de homem. Com o que, cara? Leite de homem, seu idiota. Foi isso que eu usei quando tive. Ele está falando de... Vai se ferrar, seu idiota. Cai fora daqui.
Olha só, seu idiota, o que você acha que tem nos cremes? Vai passar rapidinho? Se quiser, eu te dou um pouco do meu. Dá pra sua mãe, cara. O que você disse, hein? Você fala demais e só besteira, seu fracassado. Nós dois estávamos prontos pra sair na porrada, mas o pessoal segurou a gente. Ele ficou uns 2 dias sem falar comigo. Eu estava pronto pra confrontá-lo se ele agisse de forma suspeita. No terceiro dia, ele me cumprimentou normalmente, como se nada tivesse ocorrido. Dias depois, nos preparávamos para a aula de educação física. Nike estava vestindo calça de moletom. Na sala restavam apenas eu, ele e algumas meninas dispensadas da aula. Ao sair, levei um soco forte na mão que quase a deixou dormente. Que diabos você está fazendo, seu maluco? Esqueceu quem é o chefe? Vai pro inferno, cara. Eu também dou um soco forte na mão dele. Ele me acerta de novo. Eu me desvio e acerto ele nas costelas. Enganei ele. Ele achava que eu ia fugir, como de costume. Ele me acerta de novo e eu revido com 2 socos. Depois disso, fugi para o outro lado dos bancos. Esse aí tenta me agarrar e prende a calça dele em um parafuso ou prego. Rasga uma perna inteira. Eu começo a rir. Ele olha para a calça e atira. Fica só de cueca. As meninas saíram correndo da sala e eu fiquei olhando pra ele feito bobo. Ele quer ficar de cueca na aula? O que você tá olhando, idiota? Tem uma calça jeans na mochila. Não, cara, eu não sabia o que você tava fazendo. Espera só pra ver a surra que eu vou te dar depois. Você não vai escapar. Em quem você vai bater, hein? Foge agora enquanto pode, porque depois que eu te bater ainda vou te dar nos cravos. Vou te jogar no banheiro. Cala a boca, seu filho da mãe. O que você tá fazendo, hein? Cara, e eu pulei direto nele. Peguei ele pelo pescoço e apertei até ele ficar vermelho no rosto. Dei uns 4, 5 socos no estômago dele, ele também tentou dar uns 2, mas não acertou. Soltei ele e fiquei em posição de luta. Vamos brigar, seu desgraçado. Calma aí, você tá de agasalho esportivo e eu de jeans. Espertão, não vamos brigar pra ver quem é mais forte. Não quero problemas, somos igualmente bons. Fiquei feliz que ele recuou, não sei se conseguiria vencê-lo, mas botei medo nele e desde então nunca mais mexeu comigo. Na verdade, ele quase não mexeu mais com ninguém, comigo nem sequer se atrevia a brincar. Nunca fomos amigos, mas ainda havia situações em que estávamos juntos, em excursões, quando matávamos aula com Dilil e ele também estava lá, mas nunca mais falou mal de mim e nem eu dele. Nunca o suportei, mas aprendi a me acostumar. Não tinha escolha. Pouco depois, Newton não o aguentava mais. Dilil era o único que falava com ele. Foi assim que aconteceu minha briga com Nike. Do meu ponto de vista, nem foi uma briga. Foi mais um acerto de contas. Quando terminei a 8ª série, eu tinha mais ou menos 1,74 m de altura. Ele media 1,95 m. Nos conhecemos por volta dos 20 anos. Nos cumprimentamos e ele não parecia ter crescido mais. Eu também não cresci muito depois disso. 4, 5 centímetros. Se você gostou da história, não esqueça de deixar um like, um comentário e compartilhar. E se inscreva se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber notificações. O que essa história nos ensina? Às vezes o lobo se veste de cordeiro e irmão não bata em mulheres. Até a próxima. Nos vemos quando nos virmos. Tchau.